Muito bem, vamos para a mensagem dessa noite e eu quero convidar você a abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu quero ler apenas um versículo por enquanto deste capítulo, que é o versículo de número 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Vamos ler mais uma vez? Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra. Ela é viva e eficaz. Usa a minha vida, Senhor, neste momento mais uma vez. E que cada um receba e acolha a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém, minha querida? Pois bem, deixa eu abrir aqui um parênteses bem rapidinho, né? Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos pela semana passada, na mensagem. A minha esposa até me alertou sobre isso, né? Eu acabei falando muito rápido, né? Eu preguei de maneira muito acelerada. Eu não sei se os irmãos perceberam isso, né? Mas a verdade é que muitas vezes eu me empolgo, eu começo a falar e não percebo que estou acelerando, né, muito as palavras. Então prometo que hoje eu vou me policiar mais para falar de uma maneira mais tranquila, mais normal, digamos assim, do que às vezes quando eu falo eu acelero muito, tá bom? Então só aqui um adendo aqui, uma justificativa e um pedido de perdão também a você, ok? Vamos fechar parênteses aqui. Muito bem, queridos, esse texto aqui é um texto, apenas este versículo que nós lemos, ele é muito rico. Ele tem aqui princípios poderosos e preciosos ao nosso coração. Então eu quero, se Deus assim permitir, não somente hoje, mas nos próximos domingos, reforçar e falar e ensinar sobre a importância da igreja, né, e no seu propósito, o seu propósito, a sua missão, a sua identidade como igreja, como você é como igreja, ou deve ser como igreja, né, nesses dias, nesses meses, na verdade, que estamos aí nesse isolamento. Eu creio que muita coisa precisou ser refletida, repensada. E lógico, ficou muito claro que a igreja não se limita a 4 paredes, amém? Então, o Espírito Santo me incomodou sobre esse assunto mais uma vez, porque, como eu falei há pouco, nós vamos retornar às nossas reuniões, aos nossos cultos presenciais. Então é importante nós voltarmos bem mais alicerçados, fundamentados do que é ser igreja. Então igreja é além das 4 paredes, igreja é mais do que uma placa de uma denominação. Então Paulo ele explica isso muito bem à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja interessante de se estudar, de tentar entender como é que esses irmãos, nossos irmãos, viviam naquela época. E eles estavam realmente vivendo a igreja primitiva, porém, eles estavam sofrendo dificuldades nessa identidade de igreja, do que era ser igreja, ok? Então Paulo precisou orientá-los sobre isso. A verdade é que o que nos mostra a palavra do Senhor, na forma que Paulo ensina e exorta esses irmãos, revela que esta igreja não vivia a plenitude do que é ser igreja. Eram irmãos que tinham e foram abençoados com todos os dons espirituais, você vai ver isso logo no primeiro capítulo da primeira carta, mas eles usavam esses dons de maneira muito individualista, eles viviam de maneira individual. E Paulo precisou tratar com eles isso, mostrar a importância de cada um, a importância dos dons, o propósito dos dons e como eles deveriam se enxergar, como é que eles deveriam viver igreja. Ok? Então, nesse único versículo que nós lemos aqui, você vai ver que Paulo ele já coloca aqui princípios do que é uma igreja genuína. Então ele começa a falar sobre juntos, já coloca no plural. Isso nos mostra que
para ser igreja é necessário mais do que um. Você e o seu irmão, ou seja, você e eu, nós somos a igreja. Porém, você vê ele reforçando que juntos todos vocês são o corpo de Cristo. Não são os corpos de Cristo. Cada um é uma igrejinha, cada um cuida só da sua própria vida e vai viver a igreja. Não. Nós todos juntos formamos a igreja, que somos o corpo de Cristo. Amém? Ok? Então, igreja, ela nasceu no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, né, para os seus discípulos que iria edificar a sua igreja. Então, é importante você entender isso. Então, rapidamente, nós vamos trabalhar um pouco esse princípio do que é ser a igreja, do que é viver igreja, ainda mais agora que nós vivemos, né, a igreja de uma maneira diferente, né? Eu estou aqui, você está aí na sua casa. Na semana passada nós servimos a ceia de maneira online. Na primeira vez que fizemos isso, que foi na Páscoa, se eu não me engano, né? Foi muito estranho, nunca fizemos isso, mas você vê que fluiu, porque nós estávamos vivendo igreja. Mesmo separados, mesmo isolados uns dos outros, havia algo, né, ou melhor, alguém que nos conectava de maneira maravilhosa. E vamos falar disso também. Eu quero aqui relatar uma história, né, fazer uma ilustração, na verdade, numa história que mostra aquilo que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. E essa história diz que lá nos Alpes italianos, né, existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas, que é uma tradição italiana. E eles, para quê? Para produzir vinho. Então, uma vez por ano ocorria uma festa para comemorar o sucesso da colheita. E a tradição exigia o quê? Que nesta festa cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, daquilo que eles haviam produzido naquele ano de colheita. Eles traziam esse vinho da família e eles colocavam num grande barril que ficava na praça central. Entretanto, um dos moradores pensou assim: por que será que eu devo levar uma garrafa com o meu mais puro vinho? Eu vou levar, sabe o quê? Uma cheia de água, uma garrafa cheia de água, pois no meio de tanto vinho, ninguém vai notar a falta. Eu vou colocar lá a minha garrafa com água. Eu não quero ter o trabalho, eu não quero... porque o trabalho que dá para fazer o vinho, eu não vou levar esse ano, não. Vou levar água. Ninguém vai sentir falta. Todo mundo leva o vinho. Um pouco mais de água não vai fazer diferença. E assim ele pensou, assim ele fez. No auge dos acontecimentos, como era de costume, todos se reuniam, né, na praça, e cada um com a sua caneca para pegar, né, uma porção daquele vinho, cuja fama se estendia além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a torneira do barril, um silêncio tomou conta da multidão. Daquele barril saiu apenas água. Apenas água. E como isso aconteceu? Na verdade, todos pensaram como aquele morador: a ausência da minha parte não fará falta. A ausência da minha parte não fará falta. Então nós precisamos compreender a importância da igreja. A importância que nós, ou seja, você e eu, temos no corpo de Cristo, na igreja. A igreja não é um mero ponto de encontro. E pudemos vivenciar isso nesses últimos 5 meses.
Quem olhava para a igreja apenas como um ponto de encontro, apenas um lugar de confraternização, apenas um lugar para desenvolver bons relacionamentos, creio eu que nesses 5 meses está sofrendo. Está sentindo realmente um vazio muito grande. Mas igreja não é um mero ponto de encontro, um clube, tampouco uma associação. A igreja é um organismo vivo. Ela tem propósito, ela tem uma missão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Está comigo aqui? A igreja é um organismo vivo. Ela tem propósito, tem missão. Então, o que é que eu tenho que entender sobre o papel, o meu papel, ou o seu papel nesse organismo vivo? A igreja, e nesse versículo que nós lemos de Paulo, né, ele fala do juntos somos o corpo de Cristo. Isso mostra um princípio muito importante que você precisa entender se ainda não entendeu e viver se ainda não está vivendo. Como eu disse, Paulo ele orienta a igreja de Corinto sobre a importância da igreja, a importância e a missão da igreja, porque eles estavam tendo dificuldades, porque eles viviam de uma maneira muito individualista, cada um com seu dom, cada um usando o seu dom de uma maneira não produtiva, não cumprindo com o propósito, e Paulo orienta e começa a usar, né, ele usa o corpo humano para justamente explicar como é que é a igreja. Porque a igreja é um corpo. Não é o corpo humano, mas é o corpo de Cristo. E o que isso mostra e revela para nós? Que nós precisamos uns dos outros. Por isso, dos juntos. Você precisa de mim e eu preciso de você. Amém? Isso nos leva a entender que, por mais que sejamos pessoas individuais, pessoas independentes no seu estilo de vida, ou seja, você vive a sua rotina, você vive a sua vida aí na sua casa, do seu jeito, a sua maneira, eu vivo a minha vida aqui também. Então somos seres individuais, somos independentes em determinada situação, porém como igreja, como corpo de Cristo, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui enxertado na videira, fui inserido na família de Deus, essa independência total, ela acabou. Agora nós somos interdependentes. Eu tenho a minha certa independência, mas eu dependo de você também. Se eu quiser crescer espiritualmente, eu preciso também de você. Não é apenas o meu relacionamento com Deus, a minha vida individual com Deus, embora tenha esse valor, embora isso também gera, né, um fortalecimento espiritual, porque cada um tem o seu relacionamento com Deus, mas se eu quero viver a igreja de acordo com o que Cristo ensinou, de acordo com a palavra ensina, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, eu preciso das suas orações, eu preciso das suas orientações, e não só a questão da dependência do pastor, né? Ou seja, o pastor tem a sua função importantíssima no cuidado do rebanho, pois esse é o propósito do pastorado, o cuidado com o rebanho, o ensino da palavra, o trazer um alimento às ovelhas, mas eu também dependo uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, amém? É isso que nos fortalece, essa unidade que o Espírito Santo produz, né? Como eu disse no início, que embora estamos isolados, há algo que nos conecta, né? Por mais que servir a ceia à distância nos parecia algo tão estranho no começo, nós notamos que, apesar disso, nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós fomos edificados, nós fomos fortalecidos, porque é o mesmo Espírito que está com você aí, está comigo aqui, e nós estamos conectados nesse mesmo Espírito que nos fortalece como igreja. Então, e não tem como eu viver igreja de maneira individual ou com um pensamento individualista.
que era o que a igreja de Corinto vivenciava. Isso muitas vezes choca com muitos corações, muitas pessoas. Esquece que, por mais que tenhamos capacidade, que Deus já nos deu, de conduzirmos a nossa vida espiritual, sempre haverá momentos que precisamos ouvir e recebermos, né, algo de Deus através de outros membros do corpo. Ou, muitas vezes também Deus irá nos usar para sermos suporte para outros irmãos. Amém? Eu vivenciei vários momentos em minha vida, como eu sei que ainda vou vivenciá-los daqui para frente. De momentos que, por mais que haja uma maturidade espiritual, por mais que haja experiências maravilhosas com o Senhor, houve momentos que eu precisava, né, que eu precisei de irmãos, eu precisei de outros membros do corpo de Cristo para me ajudar, para me dar uma direção, para aconselhar na palavra de Deus. Eu tenho um pastor sobre a minha vida que busca o conselho, outros irmãos que eu busco o conselho, e isso vai fortalecendo, né, a minha identidade cristã e também a minha fé. Isso é igreja. Então, usando essa ilustração que eu falei há pouco, você vê que, infelizmente, muitas pessoas pensam como aquele camponês italiano que, olha, por que eu vou levar o meu melhor vinho? Vou levar água, ninguém vai notar, ninguém vai perceber, ninguém vai sentir falta. O problema é que todo mundo pensou igual a ele. E hoje nós precisamos reforçar a importância de cada um de nós inseridos no corpo. Porque às vezes vem o sentimento, ainda mais agora que nós ficamos 5 meses sem precisar ir ao templo, sem precisar estarmos juntos, de talvez alguém pensar, será que há essa necessidade de eu estar conectado com os meus irmãos, de eu estar, seja online, seja presencial? Ninguém vai notar, ninguém vai sentir falta. Então, sentir a falta não significa que você não precise da igreja. Né? Na verdade, você precisa, como também o restante do corpo precisa de você. Por quê? Porque você é membro desse corpo. Então não olhe para a igreja como um lugar, um ponto de encontro, um lugar apenas de culto. Mas a igreja somos nós. Essa conexão, o amor que nos envolve, né? De orarmos uns pelos outros, como nesses 5 meses nós batalhamos juntos, batalhas, né, que irmãos enfrentaram, alguns tiveram perdas muito significativas, entes queridos que partiram, outros enfrentaram enfermidades, outros enfrentando dificuldade na família, e nós aqui como igreja, nós nos unimos, nós oramos, nós ministramos, e com certeza isso gerou o quê? Conforto, gerou fortalecimento, gerou refúgio. Se foi com você, digita aqui se você percebeu isso, se você ficou mais fortalecido, se você cresceu mais, amadureceu mais, pode digitar aqui, eu sim, pastor, aconteceu comigo, fui abençoado. Porque isso é igreja. Eu tenho colocado como um lema da nossa igreja, uma família para pertencer. E é um grande desafio, porque vivemos dias difíceis, vivemos dias de muita frieza, não só espiritual, mas frieza também na alma. Cada um apenas preocupado consigo, cada um apenas preocupado com as suas coisas. Mas somos uma família. Uma família, ela enfrenta a luta junto, uma família, ela procura ajudar uns aos outros. Você não abandona uma família quando está descontente, você até pode demonstrar o seu descontentamento, mas logo você procura consertar, resolver. Igreja é isso. Então talvez você possa pensar, ninguém vai perceber a minha falta. Nos cultos online, eu percebo que muitos irmãos da nossa igreja não têm acompanhado, não têm estado conectado, talvez porque acham que isso não é tão relevante. É o pensamento daquele camponês italiano, eu vou levar um pouco de água, ninguém vai perceber que não é vinho. Eu vou dar uma entrada rapidinho lá na live, depois eu vou sair, ninguém vai perceber que eu não estou acompanhando. Entenda, o Deus da igreja está vendo.
É Ele que está validando ou não o nosso trabalho. É Ele, eu faço para Ele, você faz para Ele. O que fazemos é para o Senhor em primeiro lugar, mas também fazemos uns pelos outros. Aquilo que eu faço aqui, e não é fácil, olha, para mim é muito mais fácil, muito mais prático, né, o presencial. Né, estar na igreja ali, levar a palavra, ministrar o louvor, enfim, aquilo que sempre fizemos, do que fazer isso aqui. Dá trabalho, gente. Vocês pensam que não, mas isso aqui dá muito trabalho. Mas eu faço por quê? Faço primeiro porque eu estou aqui glorificando a Deus, porque é uma vocação, é um propósito, é algo que Deus colocou dentro de mim. Segundo lugar, é porque eu estou pensando em você, para te abençoar, para te fortalecer nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento. Porque é igreja. E lógico, o que eu recebo também de alguns irmãos fortalece a minha fé. Olha a importância do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, vamos aqui entrar um pouquinho no papel de cada um de nós, nesse organismo vivo que é a igreja. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus me usa com um propósito. Deus me usa com um propósito, Deus te usa com um propósito. Você não é um coadjuvante, você não é melhor dizendo, você não é um espectador na igreja. Eu não vou à igreja para assistir culto, você não está aqui nessa live assistindo apenas uma live, você está participando de algo muito maior. Tenha essa visão, deixa o Espírito Santo abrir o teu entendimento para isso. Não é apenas uma live todo mundo faz, não é apenas uma transmissão de um culto, de um vídeo, de um culto ao vivo. Não, é muito maior do que isso. Nós estamos aqui falando com Deus, nós estamos recebendo algo de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus. Então, imagina o poder disso. Então, há um propósito. Você não está aqui apenas por estar aqui, você que já é membro da nossa igreja, da nossa comunidade, você não está ali por acaso, entenda isso. Cada um tem o seu papel, que vai além das quatro paredes, que vai além de um ministério que eu estou servindo na igreja, é mais do que isso. Eu estou a serviço do meu Deus, eu sou um embaixador de Cristo, eu estou cumprindo com a vontade do meu Deus, eu estou fazendo a diferença na vida de pessoas, eu estou tratando com a eternidade das pessoas. Olha a importância e profundidade disso aqui. Então Deus, ele vai nos usar com um propósito. Se você olhar aqui, ainda em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, o versículo de número 7, olha que lindo isso aqui. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, que é o Espírito de Deus, para o benefício de todos. Para o benefício de todos. Aquilo que Deus faz na sua vida não é apenas para a sua vida, é para o benefício de todos. Paulo está tratando a questão dos dons espirituais aqui também, aonde eles pensavam nos dons espirituais para si próprios, para um engrandecimento próprio, para um sentimento de superioridade espiritual, de experiências com o Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo, olha, não é nada disso, vocês estão sendo carnais sobre isso. Tudo que Deus tem feito em vocês é para benefício de todos. O que Deus colocou nas tuas mãos não é apenas para o seu benefício, é para o benefício de todos, porque juntos nós somos o corpo. Isso vai edificar o corpo, vai fortalecer o corpo, vai trazer saúde para o corpo. É isso que Deus requer de nós. Amém? Então você tem um dom, você tem uma habilidade, você está sendo abençoado em alguma determinada área. Não pense que diz respeito apenas a você. É algo que Deus está fazendo em você e depois vai fazer através de você. Até mesmo os sofrimentos que nós enfrentamos, as provações que nós passamos, a Bíblia nos fala e nos relata que é justamente para servir, para que tenhamos experiência, para depois consolar a outros. Até isso.
Então o sofrimento que você passa, uma luta que você enfrenta, uma grande batalha que você trava, não é apenas uma situação para que você cresça e você aprenda e você tenha um testemunho para você, mas é que você vai levar isso para outras pessoas, porque outros irmãos estão tendo os mesmos sofrimentos que você. Hoje, eu posso, né, como homem, como servo de Deus, ajudar muitos casais em muitos casamentos, como já fizemos, Edna e eu. Porque nós enfrentamos grandes lutas e batalhas no nosso casamento, né, nos primeiros anos que nós tínhamos de casados. Tanto é que eu me recordo de uma família que nós orientamos, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o casamento foi restaurado. Que eu pude com muita autoridade falar ao coração, né, de um deles, dizendo, olha, eu sei o que você está passando, eu sei exatamente o que você está vivendo, e aquilo surpreendeu a pessoa, mas como assim? Eu falei, porque eu passei por isso, eu sei o que é. Porque as pessoas às vezes têm aquela imagem, o pastor ele nunca enfrentou isso, o pastor, né, como é um super espiritual, o pastor nunca passou por uma situação difícil no casamento, eles vivem bem, eles têm toda a tranquilidade para conduzir o relacionamento deles, eles são abençoados, ele não vai me entender, não vai saber aquilo que eu estou passando. E quando ele relatou o que ele estava passando, eu falei, olha, eu já vivi isso. Eu sei o que está passando. E quando eu fui contando, a pessoa ficou assim, surpresa. Falei, nossa, é isso mesmo, pastor. Falei, então, eu sou pastor, mas eu sou homem. Sou ser humano. Sujeito às mesmas falhas. Então ali eu pude compartilhar com aquela pessoa, com aquela vida, a experiência pessoal, e aquilo foi gerando o quê? Ânimo, foi gerando esperança, foi mostrando para eles, olha, mostrando para aquela pessoa que, olha, realmente Deus ele pode restaurar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, uma restauração, isso é igreja. Então o que aconteceu comigo não diz respeito apenas a mim, não diz respeito apenas, no caso Edna e eu, na nossa devoção, no nosso zelo pela palavra, e Deus vai nos recompensar apenas por causa disso. Não, é porque Deus permitiu um crescimento, um amadurecimento em áreas que nós não estávamos enxergando. Enfrentamos lutas, e o nosso casamento amadureceu naquela época, naquele momento. E quando eu ministro para homens ou para casais, eu posso falar com uma autoridade de alguém que vivenciou, de alguém que experimentou aquele vale, aquela luta. Como também outras áreas que você pode colocar para si mesmo. Áreas que Deus tem tratado com você, e entenda, não diz respeito apenas a você, porque você é um membro do corpo de Cristo. Amém? Você, lógico, tem a sua vida, você tem os seus planos, você tem os seus projetos, mas entenda o que Deus está te concedendo, o que Deus está lhe dando, as suas experiências com Deus não deve ficar retido apenas para você. Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer usar. Amém? É para o benefício de todos. Olha o que diz Efésios 2:10. Deixa marcado aí 1 Coríntios 12. Efésios 2:10. Diz lá: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Fomos criados para realizar algo. Para realizar algo. Amém, meus irmãos? Está claro para vocês? Já estou aqui encerrando. Eu não quero demorar porque no próximo domingo eu quero ainda conduzir por esse ensino, aprofundar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque a nossa igreja, não, a igreja, né, a igreja de Cristo enfrentou uma situação atípica, nos distanciando. E eu creio que isso foi muito bom. No meu ponto de vista pastoral, né, você pode até discordar de mim, mas para mim foi muito bom, porque muitas pessoas estavam enxergando a igreja apenas como templo. O templo, lógico, tem a sua importância, é um lugar onde nós podemos congregar. Mas assim que eu posso congregar num determinado salão, num determinado templo, endereço, eu posso também me reunir numa praça, em qualquer outro lugar. Então por isso que as quatro paredes é um facilitador para nós estarmos juntos, para nós podermos exercer a comunhão de maneira mais profunda, de podermos nos ver, de podermos nos abraçar, embora
isso não será ainda possível, né, como eu disse, né, lá no aviso, por enquanto, mas porque nós somos, Deus nos criou, né, nessa essência de sermos seres sociáveis. Até ontem, né, saindo um pouco com a família, de sábado geralmente a gente reserva para a família, para a gente poder arejar um pouco a cabeça, levar as crianças para brincar num parquinho, e graças a Deus alguns parques já estão sendo abertos para a gente poder descansar um pouco. E o Arthur, ele brincando ali nos brinquedos, logo, não demorou, acho que nem 2 minutos. Ele chegou, viu alguns menininhos do tamanho dele, praticamente da mesma idade, e já, ó, uniu ali. E grudou com aqueles menininhos para brincar na areia, brincar com o carrinho, né? E ficou ali, até esqueceu da gente. Ficou brincando. Aí eu comentava com a Edna, falei, olha como que nós somos seres sociáveis. Olha o que o Arthur sente falta, porque fica dentro de casa, embora a gente esteja em família, mas não é a mesma coisa. Ele quer conhecer gente, ele quer estar com outras crianças da idade dele. Ele sente falta da escola, né, da escolinha dele, da creche. Então você vê a necessidade, mesmo que você seja uma pessoa introspectiva, né, como eu também sou, eu tenho esse perfil mais introspectivo, né, eu sinto falta de pessoas, de estar, de ter relacionamento, né, de estar junto, embora a gente tenha aqueles momentos, a gente quer estar sozinho, quer estar ter o nosso tempo, né, particular, isso não é errado, mas por muito tempo não dá, não é verdade? Então Deus colocou isso dentro de nós, de estarmos juntos. E o diabo procura atrapalhar isso, procura deturpar isso, procura mudar, né, a nossa mente, enxergando a igreja apenas como apenas um lugar para eu estar ali, marcando presença. Não. Deus tem um propósito, Deus está usando a minha vida. Junto com meu irmão eu sou igreja, sozinho eu não sou igreja. Eu tenho que estar conectado ao cabeça que é Cristo, mas conectado no corpo. O corpo é a igreja. O membro fora do corpo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele não tem vida. Eu estou conectado no corpo. E hoje eu quero parar por aqui, mas desafiar o teu coração. Por isso que eu falei no aviso de você preparar o teu coração. Você que congrega conosco já. E você que está nos visitando, você é convidado e convidada a estar conosco. Conhecer a nossa igreja, estar com a gente no nosso lugar ali de adoração. Mas como eu estava dizendo, você já vai preparando o teu coração, vai reaquecendo o teu coração no sentido de que eu faço parte de algo maior. Eu faço parte do corpo de Cristo. É uma família, membros uns dos outros. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Os dons que Deus lhe deu é para que você beneficie a outros, assim como os dons que Deus me deu é para beneficiar você, não a mim mesmo. Eu sou abençoado pela sua vida e você é abençoado pela minha vida. Deus quis assim, Deus fez assim. Na verdade, até sabemos por quê. Porque nós temos uma grande tendência ao orgulho, à autossuficiência. Mas os dons que Deus lhe concedeu não é para você, é para o teu irmão. É para você abençoar o teu irmão. E com o seu dom, você abençoa muitos. O meu dom te abençoa, como o seu dom me abençoa. Isso é igreja. Então, quando voltarmos a estar juntos, presencialmente falando, você já vir com essa consciência, eu faço parte de algo maior. Deus conta comigo aqui. O meu irmão precisa de mim, mas eu preciso do meu irmão também. E assim nós vamos avançando, né, sendo preparados para a volta de Cristo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Jesus não vem buscar as noivas dele, ele vem buscar a noiva, a igreja. Amém? Isso trouxe luz ao teu coração sobre a igreja, de como você é importante no corpo de Cristo. Você é muito importante. Seja numa live como essa, seja no presencial. Você é importante.
Mas eu quero levar você a enxergar a importância da igreja para você também. A importância do seu irmão para você. Nós precisamos uns dos outros para superarmos as aflições que este mundo nos proporciona, para amadurecermos a nossa fé, para experimentarmos mais de Deus, porque na união do seu povo Deus ordena a sua bênção, porque uma casa dividida não subsiste, né? Jesus falou sobre isso. Então nós vamos nos unindo cada vez mais, mesmo com as nossas diferenças, o Espírito Santo nos une. Você vê na igreja primitiva que havia também entre eles discussões, pensamentos diferentes. Você vê Paulo, no momento, se despedindo de Barnabé, porque Barnabé tinha um outro pensamento em relação a uma pessoa que era João Marcos. E houve ali uma divisão, né, para um propósito maior. Você vê a igreja precisando se reunir para entender o evangelho aos gentios, porque muitos não estavam aceitando. Porque entendiam que o evangelho era apenas para eles, os judeus. Então é normal isso. Mas o que não pode ser normal é simplesmente eu desprezar o corpo de Cristo. Achar que a igreja é apenas o templo. E é ali que eu vou ficar como espectador. Não. Você está ali com um propósito. Amém? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade a essa mensagem. Né? Nós somos a igreja. Hoje, a nossa igreja cresceu. Online, falando, muitos chegaram. Muitos que eu nem sei quem são. Mas todos os domingos e às terças-feiras conectam conosco aqui. Eu não sei se você mora em Campo Limpo Paulista ou na região. Se sim, vai preparando teu coração para conhecer, para nos conhecermos pessoalmente, né, em nosso templo. Agora, se você é distante, não tem como, continue conosco online, não há nenhum problema. Somos igreja. Estou aqui para te abençoar e serei abençoado por você também. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de transmitir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fazemos parte da tua igreja, do corpo de Cristo. Nos ensina cada vez mais, ó Deus. Queremos ser igreja, igreja genuína. Queremos viver os princípios da tua palavra. Nos traz esse entendimento, Senhor. Nos traz esse discernimento para que cresçamos na fé, abençoando outros, sendo abençoados também. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha realmente trazer direcionamento a cada um que está comigo aqui agora. E que esta igreja que o Senhor tem plantado, Deus, em Campo Limpo Paulista, venha cumprir com o seu propósito, com a sua missão, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.